conversa ontem foi só sobre a gente falar sobre o pecado é que impede o homem ele ter comunhão com Deus, entrar no reino dos céus. Por exemplo, esse período que nós estamos aqui na Terra, você está trabalhando na sua vida para entrar já no reino dos céus. O reino dos céus ele está aqui juntamente com a gente, que é a igreja. A igreja é o reino dos céus. Então é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é entregue ao povo. Certo? Então, quando a gente se torna cristão, a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo. E é aí que a gente, né, já entra no reino. Só que essa permanência com o Espírito Santo na nossa vida, o que vai acontecer? Né? Vem as dificuldades, vem a luta, mas, como diz a própria palavra, vamos abrir aqui em Mateus. Mateus, no Novo Testamento. Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Mandamento do Senhor. Para Cristina e para todos o povo da terra. Pode ler? Entrai as duas estradas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Exatamente. Então, o mandamento de Jesus ele diz, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Certo? E são muitos os que entram por ela. Então, o que ele vai ensinar aqui no versículo 14? Porque estreita é a porta, certo? E apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Por que tu acha que são poucas pessoas que acertam esse caminho? Porque são poucas pessoas que estão dispostas a se doar, né? A se doar, a se dar para a palavra, a viver a palavra, sabe? É muito difícil, sabe? Eu estou aqui só dificultando um pouco aqui para tu entender que eu não estou te persuadindo, te conduzindo a aceitar Jesus. Tu vai aceitar Jesus porque tu vê uma dificuldade que está diante dele. Está entendendo? Está entendendo? Então você tem que demonstrar que você precisa dele. Não, eu sei, seu Paulo. Eu sei, eu tenho lido mais a Bíblia nos últimos tempos, assim, eu tenho lido mais, vou voltar para a igreja, assim. Bom, para você ver que o caminho ele é difícil. Porque o caminho largo é a facilidade medonha, né? A gente faz o que quer, o nosso corpo, tá? E é bom abrir também. A gente faz o que quer e usa o nosso corpo da maneira que a gente acha que está certo. E aí a gente pode cair, né, no caminho da perdição. E são muitos os que entram por ela. Por exemplo, eu gosto de usar esse caminho da perdição, sabe como? Não tem um portal? Sim. Né? Tem aqui segurança de um lado e do outro, tem um corredor e os pessoal vão tudo lá, brincando, pulando. Então, andando no caminho largo, no caminho da perdição. Mais tarde, quantas pessoas ali se diz crente, se diz católico, se diz isso, se diz aquilo, está lá, né, entrando nesse caminho. Sabe? Sim. Então, é o caminho da perdição. Vamos orar, nosso Deus. Senhor Deus, Pai eterno, em Cristo Jesus, te adoramos, Pai. Estamos procurando
a entender a tua palavra, que é espírito, vida para cada um de nós. Nos ajuda a entender o propósito, Pai, que o Senhor estabeleceu através da pessoa de Cristo, através da morte dele, através da sepultura dele e através da ressurreição dele. Porque a tua palavra nos chama a cada um de nós a obedecer esse evangelho, que é a morte, que é a sepultura e que é a ressurreição do teu filho. Nós entendemos que obedecemos este evangelho através do batismo, é onde acontece a purificação do nosso pecado. E assim a gente vai passar a andar em novidade de vida. Pai, eu te peço pela Cristina, cuide dela, abre os ouvidos dela espiritual, que ela possa, Pai, estar entendendo que a tua palavra vai ser falada. E em nome de Jesus, eu te peço amém e amém. Então, Cristina, Jesus aqui ele estava ensinando que existe duas estradas, dois caminhos nesse mundo. Né? Só que existe o caminho estreito, que conduz à vida, mas também tem o caminho espaçoso, que conduz à perdição. Certo? Nesse mesmo capítulo, o contexto, ele vai falar, né, que as pessoas que não obedecem a Deus, ela pode até chegar no dia final e dizer, mas Senhor, eu fiz isso em teu nome. Em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz muito milagre. Né? E Deus, o próprio Jesus, ele vai dizer, olha, eu não conheço vocês. Vocês vão se apartar de mim. Vocês estão praticando iniquidade. Mas por que isso? Porque não obedeceu, né, a vontade de Deus, que é andar nesse caminho estreito. Por exemplo, existe uma porta, certo? Bem apertada, mas também, além depois da porta, existe um caminho que a gente vai ter que trilhar. Lembra como é que tem essa tradução aí? Versículo 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que por ela entram. Quão estreita é a porta, quão apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Exatamente. Bem parecida com essa tradução, né? Então, nós vamos no mesmo capítulo, versículo 21. No mesmo capítulo, versículo 21. O que é que ele diz aí? Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que cumprir a vontade de meu Pai do céu. Até o 23. Quando chegar aquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? E eu então lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malfeitores. Exatamente. Então, eu estou trabalhando na minha vida, depois de convertido, para mim não ouvir isso aí do Senhor. Está entendendo? Porque ele fala no versículo 21, nem todos os que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, primeiramente a gente precisa estar procurando fazer a vontade do Pai que está no céu, a vontade de Deus. Então, se eu não estou fazendo a vontade de Deus, Jesus, no dia final, ele não vai me conhecer como seu discípulo, como seu seguidor, como aquela pessoa que está andando nos caminhos dele. Eu posso estar andando uns dias, certo? Fazendo algumas coisas para Deus, e depois estou aqui na brincadeira, na gandaia. Uhum. E aí eu não sou uma pessoa, sou uma pessoa oscilante, sou como fosse um mar que vai e volta, sabe, naquela situação. Então eu preciso ser uma pessoa constante.
Então, o cristianismo, ele sai daquelas quatro paredes da igreja, né? Do templo, né? Uhum. Ele sai dali, ele não fica só ali. Então, o meu cristianismo ele tem que ser aqui, tem que ser em todo canto que eu estou tentando viver. E se eu tiver a capacidade, no momento oportuno, de falar de Jesus, aí eu me deleito. Aí eu caio, sabe, de cabeça para falar sobre Jesus. É o caso que eu estou fazendo hoje aqui. Né? Eu fico caladinho aqui na minha, mas eu fico observando e tal. Mas como dá um espaço, aí eu entro com Jesus. Às vezes eu não posso, não posso passar ninguém, mas eu posso, né, com o tempo, mostrar para essa pessoa. Então, Jesus ele diz que exige o caminho, e o caminho é bem apertado, o caminho é difícil, que conduz à salvação, e o caminho lá conduz à perdição. Mas vamos aqui para Lucas capítulo 9. Lucas 9, 23. 9, 23. Lucas. O que O Jesus diz? discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Exatamente, continua. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que dá para entender aí, Cristina? Então vamos lá. E dizia a todos. Jesus ele estava falando para todos aqueles irmãos que estavam ali, certo? E ele disse, olha, se qualquer pessoa de vocês, um de vocês, quiser vir após mim, ser meu seguidor, né? A si mesmo se negue. Então, o primeiro passo, eu tenho que me negar a mim mesmo. Certo? Vai ter coisas que eu tenho que fazer, mas também tem outras coisas que eu tenho que fazer. Vamos supor que eu tenho que ir evangelizar, mas eu quero ir para uma festa, para alguma coisa, para algum evento. O que eu vou fazer, né? Não, isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Então eu tenho que me negar minhas coisas, né? E negar a si mesmo é num contexto geral. Por exemplo, vem vontade, vem desejo, vem tudo, e eu tenho que me negar. O que ele vai dizer? Pois, versículo 24, pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Quem perde a vida por minha causa, esse a salvará. Por exemplo, eu gosto de fazer uma ilustração daquela pessoa que tem um botequim, uma bodega, certo? Ele está fazendo alguma coisa de errado, todo dia acordando bem cedinho, abrindo a sua bodeguinha, ficando lá esperando seus clientes, vendendo, e no outro dia assim, aí entra sábado, entra domingo, entra segunda, entra terça, e aquele homem ali naquela vida lá. O que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder o principal, e perder a sua alma? Entendeu? Por exemplo, tem pessoas fazendo coisa boa, mas não está valorizando a vida espiritual, não está valorizando a vida realmente que vem vindo, porque essa vida aqui é passageira, essa vida aqui é 120 anos, mas a vida que depois da morte, que da morte física, é eterna e muito eterna. Está entendendo? Então Jesus está dizendo, olha, se você perder a sua vida aqui na terra, para me seguir, você vai se salvar. Porque você está perdendo a vida na terra para me seguir. Vai se salvar. Aí ele faz a pergunta, o que aproveita o homem tentar ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai dar o homem em troca de sua alma? Qual contexto aí? Leia. Pode ler na sua também.
25? O 25 e o 26. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu errei. Era para me ter pedido para tu ler o 24, 25 e 26. Perdão. Quem errou aqui foi eu. Porque eu estava enfatizando esse 24, certo? Aí tu leu 24, 25 e 26. E tenta me dar uma explicação com as suas palavras. Aí não tem o menor. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Tenta me explicar aí. Sim, com as suas palavras. O que você entendeu desse texto? Você pode até usar uma ilustração do dia a dia das pessoas, como eu usei, né? Do bodega, né? Que passa o dia lá e tal. Não está fazendo nada de errado, ele está só buscando o alimento cotidiano da vida, mas ele está perdendo a verdadeira vida. Causar dano a si mesmo. Não, eu estou pensando para ouvir. Eu quero aprender também. Eu acho que esse dano a si mesmo é um dano espiritual, né? Isso. Jesus diz que não adianta ganhar o mundo se está causando esse dano a si mesmo, que é um dano espiritual, não é físico. E mesmo que tenha tudo, que tenha muito, não adianta. O que vai dar de troca no final, né? O que vai dar troca no final? Então, o que a gente podemos dar de troca hoje pela nossa salvação? Uma pergunta que eu estou te fazendo. O que você pode dar a Deus, certo? Em troca da sua salvação hoje? Está desde o 13, certo? Do 13, o 21, lá de Mateus, que nós falamos que é, né, a obediência. Então, a obediência, ela vai dar o quê? Mais tarde, um respaldo para a salvação. Esse rapaz, é o que Jesus está dizendo, ó, aquele que quer vir após mim, dia a dia, se negue, toma a sua cruz e me siga. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem, né, em troca da sua alma? Aí ele diz aqui, porque qualquer que de mim e das minhas palavras, né, as palavras dele, não bota em prática, se envergonha, eu também vou me envergonhar
da vida dele. Então, por exemplo, hoje o que eu posso dar a Deus, né, que ele realmente ele quer de mim, ele quer a minha pessoa, a minha vida de obediência a ele. Lá no batalhar, tentando, porque a carne vai militar, a carne vai querer que eu não obedeça, certo? E só que o Espírito Santo dentro de mim vai me ajudar a mortificar os efeitos da carne. É nessa caminhada que a gente vai. Por exemplo, porque o que adianta ele ser um homem rico? O que ele vai dar no final a Deus? Nada. O que adianta você trabalhar, estudar,